Olá pessoal, olá! Dentro das análises do estudo do terceiro mandamento, santificarás o dia do descanso, a pergunta que surge é permitido trabalhar no dia do descanso? Talvez de uma outra maneira formular essa pergunta, é pecado trabalhar no dia do descanso? Essa é a pergunta, não é uma resposta tão fácil assim de se dar, mas vamos dialogar aqui sobre ela. Eu sou Ismar, pastor Ismar, aqui da Comunidade Luterana Cristo de Porto Alegre. Bom, em primeiro lugar, é interessante assim como dar essa centralidade do descanso, esse mandamento, apesar de que, como nós estudamos e sabemos, o mandamento em si tem o seu imperativo em santificarás o dia do descanso, ou seja, o imperativo, a ordem é santificar o dia do descanso. Como é que se santifica algo? Usando a palavra e a oração. Então, é um dia reservado ao descanso e também ao descanso na alma, através do uso da palavra, da oração, do culto, que é a centralidade desse mandamento, apenas para lembrar. Mas é óbvio que o mandamento fala também sobre o descanso, e ele está relacionado desde as palavras da criação, porque em 6 dias o Senhor Deus fez o céu e a terra, porém no 7º dia ele descansou, por isso não trabalharás nem tu, nem teu servo, nem tua serva, ou seja, aponta para este descanso, assim como os textos do Antigo Testamento, nas leis civis, apontavam até para o descanso da terra em determinados tempos, e fala do descanso do ser humano, que é óbvio que nós necessitamos, o dom de descansar, de dormir, de revigorar o corpo. Os mandamentos de Deus, lembrem disso, sobretudo são para o nosso bem, eles nos protegem, eles protegem algo nosso, e aqui o dom do descanso também está bem presente neste mandamento, no terceiro mandamento. Mas e daí? É permitido trabalhar no dia do descanso? Bom, nós precisamos observar essa pergunta a partir da liberdade que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse dom da liberdade, ele nos coloca num outro patamar, diante inclusive dos próprios mandamentos. Porém, os mandamentos continuam sendo os mandamentos do Senhor, e isso é o fator complicante aqui da análise da resposta dessa pergunta. Eu quero apenas lembrar que por diversas vezes Jesus foi criticado pelos doutores da lei de sua época por ele fazer algo no sábado, né? Por exemplo, um desses textos está em Lucas capítulo 13, a gente lê ali a partir do versículo 10 que Jesus cura uma mulher num sábado, e aí eles começam a criticar Jesus e ele diz assim no versículo 15, porém o Senhor Jesus lhes respondeu diante das críticas deles, né? Hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Ele se refere à ajuda que ele deu para essa mulher que estava doente aí há 18 anos. Ou seja, Jesus fez ações de auxílio e confrontou os doutores da lei, dizendo assim, olha, vocês também vai me dizer que vocês não fazem uma e outra ação em benefício dos seus animais, em benefício das suas propriedades. Então vocês estão sendo hipócritas, ele assim o diz. Então o ponto aqui é a maneira como nós nos portamos diante do dia do descanso, como uma bênção que Deus nos dá, como um dom que nós devemos alcançar para aqueles que trabalham para nós e como uma ação de fé. Se liguem nessa minha palavra. Aquele que não para, que acha que não pode parar nunca, nem mesmo nesse dia, nessa bênção instituída por Deus, é sinal de que ele está colocando a sua confiança na força do seu braço, do seu entendimento, no seu trabalho, e não em Deus. Em última análise, se a pessoa não consegue parar no dia do descanso, porque ela quer trabalhar, ou ela é uma pessoa que está escravizada pela ganância de ter mais e mais e mais e mais, e parece que isso é o seu Deus, ou ela não confia suficiente de que Deus cuidará dela e dará o pão de cada dia. E aqui nós entramos no impasse,
num impasse grande, que aponta sim para o descansar em um dos dias da semana. E nesse dia também usar, obviamente, a palavra de Deus, que é o centro do terceiro mandamento. Essa relação entre o trabalho e o descanso, e sobretudo o sustento de Deus, é muito clara também no livro de Êxodo capítulo 16, na história de quando Deus deu um maná ao seu povo, o pão que vinha do céu. Deus concedeu esse maná depois de o povo murmurar, reclamar que não tinha o alimento. E Deus concedeu o alimento. Não só deu o alimento, como criou também regras e até desafios de fé. Porque o povo deveria juntar na manhã a quantidade de maná suficiente para alimentá-lo em um dia. Segundo a ordem de Deus, você pode ver em Êxodo 16, eles não poderiam juntar mais maná, para guardar para o dia seguinte. Se eles fizessem isso, o que acontecia, e alguns fizeram, o maná estragava, bichava, ficava podre, e eles não podiam se alimentar. Porém, curiosamente, no sexto dia, eles podiam juntar porção dobrada. E aquele maná se conservava, não estragava, e eles podiam se alimentar no dia do descanso. Eles podiam descansar e ter o alimento garantido. Deus o concedia, Deus o sustentava. Nós temos aí uma relação, portanto, de fé, de confiança de que Deus vai cuidar do pão de cada dia e de que Ele também vai abençoar e cuidar para que possamos ter momentos de descanso e de centralidade na Sua palavra. Mas agora voltamos à pergunta: é permitido trabalhar no dia do descanso? A resposta é sim, Deus nos dá essa permissão para ajudar os outros, para cuidar de alguma coisa que aparece em algum momento, em situações de recessão. Não estamos escravos da lei ao ponto de não podermos fazer algo como os escribas e os fariseus queriam colocar aqui. Logo temos sim essa permissão. Todas as coisas me são lícitas, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Todas as coisas me são lícitas no dom da liberdade que Deus nos deu. Mas nem todas convêm. Não convém ficar correndo atrás do vento do trabalho como se nós dependêssemos disso e não de Deus. Então é preciso ter sabedoria para analisar, viver a vida diante desta pergunta, com a permissão de Deus, sim. Porém, não se deixando enganar pelo diabo, ao ponto de abandonarmos o dom do descanso, porque seria uma grande rejeição ao presente que Deus nos deu. E também seria um pecado contra o dom da criação, o corpo que Deus nos deu, o dom da vida, e aí até estaríamos aí vinculando também o quinto mandamento. É uma pergunta não, é uma resposta não tão direta, mas eu creio que trouxe a resposta para cada um de vocês. É permitido, mas em estado de exceção. A regra é: santificarás o dia do descanso. Descanse também de corpo e alma nesse dia que Deus lhe deu. Que Deus abençoe e guarde hoje e sempre. Até a próxima.